E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, chegou esse Fox na oficina, lateral aí, um acidente de caminhão, fez esse estrago aí. Sugeri ao cliente que recuperasse essa lateral, porque se for trocar aí vai ter que desmontar bastante do carro. E mexe na estrutura também do veículo, né? E fica mais caro ainda do que a recuperação. A recuperação não fica barata, mas não fica tão cara quanto trocar a lateral. Sem contar que tem que tirar o vidro traseiro também para fazer isso. Descravar o carro todo, desmontar a parte traseira toda. E fazendo a recuperação não tem necessidade de desmontar tanto o carro. A gente vai só tirar alguns forros na parte interna ali. E para a gente ter mais acesso para fazer a funilaria. Então tiramos os forros e a lanterna. Não vai precisar tirar o para-choque nem a tampa traseira. Aí descravamos alguns pontos de solda que tem ali no vidro para poder fazer o trabalho de funilaria. Através daquele furo ali, volta direitinho amassado, faz a solda, rebate, faz o trabalho de funilaria da forma correta. Também utilizamos também para fazer essa funilaria aí a spotter, para voltar alguns amassados, solda oxacetileno para fechar esse rasgo que teve. Vocês podem notar aí que a gretinha aí da lateral, né, ficou fina, apertada de novo, estava aberta, né, aquela greta tava a lata esticou, né? Fez e atrapalhou ali o alinhamento da peça. Estou mostrando para vocês vários ângulos aí antes de fazer a aplicação da massa, para vocês verem que vai levar uma massa muito fininha. Então eu vou fazer o lixamento aí com a Rokit utilizando a lixa 150. Poderia utilizar 80 também, mas eu prefiro a 150 que ela arranha menos. E por ser uma pintura original, não tem necessidade, é fácil para tirar, vamos dizer assim. Se fosse um carro com várias repinturas, aí o ideal é usar uma lixa mais grossa mesmo ali para fazer esse desbaste. Então 150 aí vai atender tranquilamente. Vou esbaçar totalmente os ressaltos, também eu vou utilizar também a escova de aço para passar onde que a Sponter trabalhou ali, fica algumas marcas de solda, né? Porque a Sponter na verdade ela faz uma micro solda no carro. Então ela acaba largando ali algumas faíscas, né? Algumas usináveis da solda. Então eu tiro esse usinável total aí com a escova de aço. E onde foi feita a solda oxacetileno também, fica algumas usináveis também ali, que tem que ser removidos ali, que pode com o tempo desplacar, tá? Então para evitar problemas aí, o retorno é sempre prejuízo. A gente faz todos os procedimentos aí da melhor forma possível para que não tenha retorno. Agora eu estou passando aí a solução desengraxante com um papelzinho, isso é um papel toalha, tá gente? Papel toalha. Estou passando solução desengraxante para fazer a aplicação da massa. Eu vou utilizar duas massas poliéster diferentes para fazer a aplicação nessa lateral. Vou usar a massa poliéster da Anjo de enchimento, que é uma massa um pouco mais em conta. E vou finalizar a aplicação com a massa Revolution da Anjo, que é a massa mais fina, que deixa menos poros, mas é bem mais cara. Essa massa de enchimento eu vou utilizar a régua para fazer a aplicação. Para quem quer comprar uma régua dessa aí, é muito simples, tá gente? Essa régua é encontrada em lojas de ferragens, né? O nome desse tipo de régua é aço mola. Aí você compra 1 metro. No caso eu comprei 1,10 m. E fiz duas réguas, uma de 40 centímetros e uma de 70. Eu utilizo sempre a de 70, tá gente? A de 40 é muito raro usar. A de 70 é legal porque ela é maior, então você consegue torcer ela para ela acompanhar o design da peça. Porque essas peças, gente, elas nunca são 100% planas, elas sempre têm um arqueado. Se você colocar a régua ela em pé na peça, você vai notar que todas as peças elas não são 100% planas. Nesses carros, né, os carros mais modernos, carros antigos, igual o Gol quadrado, eu creio que seja bem plano as peças, mas nesses veículos mais modernos, eles sempre têm a parte do centro da peça é sempre mais alta que as extremidades. Então tem que torcer a régua igual eu tô fazendo aí, tá vendo? Eu deito ela e torço ela um pouco para ela acompanhar o design da peça. Essa régua ela tem uma largura de 5 centímetros, tá gente? E esse material, ele não deforma, você torce ele depois ele volta para a forma original, por causa disso que é aço mola. Eu apliquei uma camada de massa poliéster bem apertada ali, igual vocês viram, e agora eu estou passando a régua. Vocês notaram que no meio ali ficou sem massa, porque está um pouco mais fundo. Então eu vou aplicando com a régua até cobrir esses pedaços. Dessa forma, gente, a gente economiza bastante massa
e também economiza tempo no lixamento da massa também, porque a massa vai estar praticamente nivelada, né? A gente vai lixar ali, só corrigindo ali o excesso de massa que ficou. As regiões que a lata fica mostrando aí são regiões que ficaram um pouco mais altas, tá vendo? Que no meio, aonde que foi o amassado mesmo, ficou um pouco ligeiramente mais alta, aí a lata fica mais exposta. É normal acontecer isso porque a lata ela estica. Quando há uma colisão igual essa aí, a lata ela estica, deforma. É feita funilaria, às vezes tem que esquentar com maçarica ali para rebater, ou a própria spot também tem a função de esquentar e reduzir o tamanho da lata mais próximo do original. Mas costuma ficar ligeiramente mais alto, igual ficou ali. Agora na coluna aí também teve alguns funilarias aí, foi utilizado spotter também. Então já estou aplicando a massa com a régua aí. Vocês podem notar que a massa fica exatamente no defeito. Então eu vou aplicar a massa de Revolution da Anjo depois só para cobrir os poros que acabam ficando. A aplicação da régua tem as suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é ficar muito furo na massa, né? Mas isso é corrigido utilizando esse procedimento que eu estou fazendo. É sempre importante aguardar a massa secar, tá, gente? Para fazer a aplicação de mais camadas. Porque se ela tiver meio mole, quando a gente passa a régua ali, pode fazer ela descolar, a massa descolar e depois dar bolha. Então ela tem que estar seca, a gente tira o excesso ali, alguns rebarbos que ficaram com espátula de aço e torna a fazer mais aplicações aí, utilizando a régua. Até cobrir totalmente aí as partes que estão mais fundas, né? Vamos dizer assim. Mas é bem pouca coisa, gente. Às vezes no vídeo parece a massa está grossa, mas a massa é muito fininha. Ela é grande, mas é fina. E é normal, tá, gente? Toda recuperação é normal ser feita a aplicação de massa. Se você faz uma substituição da lateral dessa, vai massa também. Às vezes as pessoas, não, é melhor trocar a lateral, porque não vai dar massa. Mas dá massa na emenda. Na emenda da peça tem que dar massa, não tem jeito. Não tem recurso. A menos que você descrava o carro todinho, aí você vai ter que descravar lá no teto. Aí você vai ter que colar o teto de novo ali, as vedações do teto. Aí você mexe na estrutura do carro todinho. Aí vai aplicar massa somente nos pontos de solda. Mas mesmo assim vai massa, não tem jeito. E aí nesse caso, o jeito que foi feita aí a funilaria e está sendo feita a pintura, essa massa não vai desplacar, ela é muito fina. E também o jeito, a aplicação, lixamento a seco, tudo, não contamina a lata, o jeito que a lata foi limpa. Então essa massa aí dura 20, 30 anos, não vai sair. E por causa desses motivos, né? Isso tudo aí aumenta, né? Tudo isso aí aumenta a vida útil da pintura. E a gente tem que fazer o melhor, porque retorno, igual eu falei, retorno é complicado. Agora eu estou aplicando a massa da Revolution. Essa massa é muito macia, ela quase não deixa poros, mas ela é R$70 um quilo. Então, tem que usar ela com bastante carinho, né? Embora aí vai usar muito pouca massa. Mesmo se eu fosse aplicar no início, com ela ia usar pouco, mas quanto mais a gente economizar, melhor. Os materiais estão muito caros e a concorrência trabalha muito abaixo da média, então a gente tem que fazer o possível para economizar, senão acaba pagando para trabalhar. Tem que tomar cuidado para não pagar para trabalhar. Então, isso aí também, tudo aí tem que ser repassado para o cliente. Muitas pessoas, elas dão um preço do serviço, da mão de obra, e esquece que não é só o material que ela vai utilizar. Ela tem aluguel, ela tem funcionário. Se ela é registrada, tem que pagar impostos, tem que pagar os impostos dos funcionários também. Então isso tudo aí tem que vir através do serviço. O dinheiro não cai do céu. Aí as pessoas fazem um orçamento, não, mas aqui eu vou gastar 300 ml de tinta, aí pensa só na tinta, esquece do monte de coisa que tem que ter na oficina para poder trabalhar. Você não trabalha só com tinta, você trabalha com mão de obra, luz, água, aluguel, a maioria dos locais é o aluguel, funcionário, contabilidade, segurança do trabalho, impostos, né, de prefeitura. Então é uma série de valores, café que você tem que comprar, você tem um café ali para o cliente, aqui na oficina de água mineral. Então é uma série de valores que acabam no final das contas tem que ser repassado para o cliente. A gente não pode trabalhar de graça. Então
As pessoas elas tendem a calcular assim, só a tinta. E não é bem assim. Tem outras coisas que a gente tem que calcular aí para saber o valor do nosso trabalho. Agora, gente, eu estou fazendo aí o isolamento da parte interna da porta. Estou passando o plástico de isolamento, ele já vem com a fita crépita. Ali para não empoeirar o carro por dentro. Mesmo assim, ainda cai poeira ainda. Cai menos, mas cai. Mas é bom fazer isso que já evita 90% da contaminação ou mais. Estou passando aí um pó xadrez para lixar essa massa. Eu vou lixar essa massa com a lixa 80. Depois eu vou lixar ela com a 150. E vou finalizar com a 320 da Rockit. Eu vou utilizar esse tocão aí, tá, gente? Esse tocão aí, ele cabe meia folha de lixa. Essa lateral, ela algumas regiões dá ter que cortar na diagonal, igual vocês estão vendo. Outras dá até para deixar um pouco mais reto. Mas ela é bem curvada ali. A parte de cima também ela tem uma curva invertida, né? Que é um local que é fácil encher de vergão de toco. Fica aquelas costelas. Então tem que sempre trabalhar na diagonal nessas regiões para evitar esse problema de costela. Nessa parte dela dá para deixar quase reta, tá vendo? Outra coisa importante é a força que eu estou colocando no toco, gente. Esse toco aí está trabalhando com pouquíssima força. Eu procuro trabalhar com ele o máximo na massa, né? Cortar o máximo de massa assim, de distância. Só que a questão da força, eu não coloco muita força no toco. Porque se você colocar muita força, a lata costuma ela entrar um pouco com a força também. Aí você deforma a massa, em vez de você acertar a massa, você acaba deformando a massa, porque a lata fica irregular. Quando você lixa com pouca força, com lixa nova, e pegando uma parte maior da massa, a tendência é você tirar as partes que realmente estão altas. A massa vai cortar ali sem forçar a lata. Então a lata, se você aperta o toco, a lata ela entra também. E algumas partes não corta direito. Então quando você tira a força, a lata volta para a posição original. E aquela parte que entrou, a massa não foi cortada. Aí dá ondulação. Então tem que se lixar sempre com toco leve e com lixa nova. Não adianta também querer lixar massa com lixa velha, porque além de você gastar bem mais tempo, a massa ela só vai alisar a massa, ela não vai cortar. Ela vai só passar, vai só acompanhar os defeitos, não vai cortar a massa. Nesse caso aí eu utilizei para fazer esse lixamento aí meia banda de lixa 80, igual vocês estão vendo aí. Essa lixa eu lixei a parte de cima e a parte de baixo. Eu utilizei uma folha da 150. A 150 ela pede o corte mais rápido para lixar, para tirar a marca da 80 e tirar um pouco da massa também. E usei 2 pedaços de Rockit 320 para lixar, para refinar essa massa aí, deixar. E ao redor também, tá, gente? É muito importante, tá, gente? Isso é importantíssimo. Não deixar marca de lixa grossa e aplicar prime em cima. Se você aplicar prime em cima de marca de lixa grossa, com certeza, com 2, 3 meses, essa marca vai aparecer. Vai aparecer, e se o cliente for um cliente exigente, ele vai te procurar, e você vai ter que refazer o trabalho, vai ter que tirar tudo e chegar naquela marca, daquela lixa e tirar ela para resolver o problema. Então tem que ter muito cuidado. Ainda alguns que acreditam que se só lixar e pintar de novo, essa marca não vai voltar. Mas acaba voltando, tá, gente? Com o tempo acaba voltando. Aí esse cliente que reclamou já uma vez, ele não vai reclamar de novo, porque ele entende que não resolveu na primeira reclamação, não vai resolver na segunda. E você perde o cliente e ele vai falar mal da sua oficina. Então é extremamente importante não encher defeitos graves com o Prime, porque o Prime rebaixa. O Prime ele não é um material para encher defeito grave. O Prime ali é só para proteger ali a massa, proteger o wash Prime e algumas imperfeições muito leves. Antigamente, quando lançaram o Prime de PU de enchimento, fizeram um teste na oficina. O técnico chegou na oficina e falou que o Prime era capaz de encher uma emenda com a solda na emenda. E ele, se eu não me engano, foi 8 a 9 camadas de Prime PU que ele aplicou nessa coluna. No final das contas, ele acabou enchendo mesmo a solda. Ele conseguiu encher a solda, só que rebaixou. Porque o Prime, ele tem muitos voláteis. Senão ele ficaria muito grosso, ele não sairia na pistola.
Ele precisa de ser um pouco mais ralo para sair na pistola. Então, ele tem muitos voláteis. Aí acontece, ele acaba perdendo massa com o tempo. Se ele for muita aplicação, ele perde a massa e começa a mostrar os defeitos. Ele rebaixa completo. Ele vai rebaixando e vai rebaixando. Onde tem defeito, ele rebaixa junto. Onde não tem defeito, ele não vai rebaixar. Ele vai ficar certinho. Então ele vai tipo mostrar o que está embaixo. Principalmente tinta metálica, tá? Tinta preta ou tinta escura, perolizada, você consegue ver no brilho do verniz. Já o metálico, você olha para o metálico abaixo do verniz, você já identifica ali os rebaixamentos. Agora estou lixando com a 150, com tocão de novo. Eu vou lixar esse prime aí com lixa 320, para vocês terem ideia com lixa 320, aliás, desculpa gente, com toco chinelo, para vocês terem ideia de tanto que ficou certinho essa preparação. E tem que ser feito dessa forma. Tem que ser feito, o capricho tem que ser ali na base. É como se fosse uma casa, entenda isso. Uma casa tem que ter um alicerce bem feito. Não adianta você fazer uma casa com porcelanato, com a pintura com gesso nas paredes, e o alicerce for ruim. O que vai acontecer? Com o tempo aquelas paredes vão começar a trincar, o piso vai começar a trincar também, e pode até cair a casa, porque a base, a estrutura foi fraca. A preparação é mais ou menos a mesma lógica. A base, a estrutura tem que ser bem feita. Aqui estou mostrando a massa de pertinho. Ficou alguns poros nela ainda aí. Na parte de dentro ali, onde fica o vidro ali, ó, na parte superior também ficou uns furinhos. Então eu vou preparar mais um pouco de massa poliéster, depois que eu refinei com o 320, e vou passar essa massa poliéster nesses furinhos. Tampar esses furinhos aí todos. Então eu vou passar uma massa fininha de quase tudo aí, tampando todos os furinhos. Vou lixar essa massa aí com a 150, depois eu vou passar a 320 na Rokit de novo. Porque a massa, quando ela é aplicada dessa forma aí que eu estou mostrando, ó, ela mesmo catalisada direitinho, ela fica tipo com um óleo na parte superior dela. Eu não sei por que acontece isso. Depois vocês reparem para vocês, para vocês verem, você prepara a massa poliéster e você vai aplicar ela em furinhos, igual eu tô fazendo aí, com a espátula apertando, parece que ela deixa a resina na parte superior da aplicação. Aí essa resina fica agarrando na lixa. Então por causa que eu passei lixa 150 para tirar, só para dar uma quebrada nela, na verdade. E depois eu vim com a 320, porque embaça rapidamente a lixa. Quanto mais fina a lixa, mais rápido ela vai embaçar. A aplicação de massa convencional já não dá esse tipo de óleo, essa resina por cima. Se alguém sabe a causa, pode colocar aí no comentário aí que eu quero saber também. Aí na porta eu estou lixando a massa com a lixa 150. Ele tem uma funilaria pequena ali. E com um toquinho chinelo já, tá vendo? Já estou utilizando toquinho chinelo. E daí para frente eu só vou usar toco chinelo. A peça já está nivelada, igual eu falei, não tem necessidade de fazer correção. Há casos, né? Há casos que a gente utiliza toco grande para fazer lixamento do prime. Mas nesse caso não. Nesse caso não há necessidade, a peça é muito redonda, né? Vamos dizer assim. É uma peça 100% plana. Então o toco chinelo atende muito bem. Eu vou lixar agora essa massa, passei a Rokit 320. Tá vendo? Eu vou passar o pretinho, vou passar de novo a Rokit 320. E já vou iniciar aí o isolamento para a aplicação do prime. Gente, eu comecei a mexer nesse carro para fazer essa preparação. Era 8 horas da manhã. Eu apliquei prime nesse carro. Era meio-dia. E lá para as 3h30 da tarde, 3h30, 4 horas da tarde, eu comecei a lixar esse prime. E pintei esse carro, terminei, quando acabou de invernizar esse carro, era 8 horas da noite. Então esse trabalho aí consumiu, para fazer essa preparação aí, esse período aí de horas, né? Não sei quantas horas, tem que somar direitinho para saber quantas horas que é. A funilaria ficou 2 dias fazendo a funilaria desse carro, para chegar nesse ponto que ficou aí. Então dá trabalho para fazer. Não é rápido, parece aí ser rápido, mas não é rápido. Mas o resultado atende e fica muito bom. Esse carro pode fazer um laudo, né? Pode fazer um laudo dele. Ele vai sair lá como repintura na lateral. Mas ele não vai sair como o carro que trocou peça. Então só isso aí valoriza o carro.
vai deixar de desvalorizar o carro muito. A recuperação dessa lateral, dessa estrutura. Então agora aí eu estou passando, utilizando disco interface, tá, gente, para fazer esse lixamento. Aí não tem marca nenhuma, tá, gente? Ao redor, nem na massa, nem ao redor da massa, nas emendas ali, não tem marca de lixo. Aí a porta. Essa porta aí tinha esse defeito, eu combinei de pintar a porta, mas pra frente dela também tinha outros defeitos. Então eu vou lixar de uma vez. Aí tinha alguns arranhões. Na parte superior da porta tinha algumas ondulações, leves ondulações, com a própria tinta. Eu consegui nivelar, no lixamento aí com a 400 da Rokit. Eu consegui nivelar, vou aplicar um prime também. E vou fazer também, gente, um alongamento na porta dianteira. Nesse carro eu optei por fazer isso, para evitar ali qualquer surpresa. O alongamento, gente, é muito versátil para você não tem dor de cabeça com questão de tonalidade. Só que você acaba tendo que pintar uma peça a mais do veículo. E geralmente aqui nessa cidade o pessoal já adotou essa política de colocar um valor um pouco a mais para fazer o alongamento. O trabalho, gente, de recuperação dessa lateral e a pintura dessa porta ficou por R$3.000. Para o pessoal que quer saber os valores, nós cobramos R$3.000 para fazer esse trabalho. E o cliente ficou satisfeito com o valor, porque ele economizou ali uma peça grande e não vai mexer na estrutura do carro. Agora estou isolando a parte interna da lateral. E vou isolar a parte interna da porta também, para fazer a aplicação do Prime. É importante, gente, isolar isso aí. Gente. Não queira economizar de isolamento para fazer a aplicação de Prime. Porque se você economiza, você contamina o carro por dentro, pode sujar o carro por dentro, e depois acaba esquecendo de limpar ou não limpa. Isso aí acaba diminuindo o valor do seu trabalho. Isolar ali para não sujar o pneu. Aí, gente, nessa lateral aí e a porta eu fiz uma manobra aí para não dar excesso de material na porta, tá, gente? Eu fiz isolamento aí. Eu aplico o Wash Prime na lateral, vou lá e tiro o isolamento e aplico ali em cima da porta. Depois eu isolo de novo, aplico outra camada. Sempre aguardando o intervalo correto aí de secagem do Wash Prime e do Prime. Dos intervalos para não ter problema ali de perca de brilho. Esse Wash Prime e esse Prime aí é da Anjos, tá, gente? Esse é o Prime da Revolution 4 passos por uma. E o Wash Prime é 2 passos por uma de catalisador sem diluição. O Prime é 20% de diluição que eu utilizei. Então eu apliquei 2 camadas de Prime na lateral. Agora eu vou aplicar o Prime nesse pedacinho da porta aí. Tá vendo que tem um ressalto aí do adesivo? Do isolamento? Se eu aplicasse Prime direto ali, ia dar um degrau muito alto nesse isolamento ali da porta. E depois ia mapear. Então por isso que eu fiz isso. Quando vocês forem fazer um trabalho parecido com esse, utilize essa técnica que vocês vão evitar o problema de mapeamento na porta. Agora eu estou lixando o Prime com a 320, utilizando tocochinelo, igual eu falei. Tá vendo que eu sempre trabalho na área maior possível? Você vê que minha mão vai lá em cima e vai lá no final da lateral. Esse tipo de lixamento ajuda a ficar tudo nivelado. A lixa também é nova, a lixa seco, tá, gente? Vou fazer o lixamento desse Prime híbrido. Gostei dessa forma, acho que é uma forma que o trabalho rende bastante. Lixar o Prime tanto a seco junto com água. Vocês vão notar aí que é bem rápido, né, o lixamento do Prime. E fica um acabamento muito bom. Fica um acabamento muito bom. E eu segui aí, foi 320 com toco chinelo a seco. Depois eu passei o controle de lixamento, porque o Prime já dá para ver. Quando você está lixando o Prime com a 320, você vê onde está lixado e onde não. Porque fica mais claro onde está lixado. Depois que eu fiz o lixamento com a 320 a seco, eu vim com pó xadrez como controle de lixamento. É indicado, tá, gente? Quando você for fazer lixamento a seco, sempre utilizar aí o pó também para fazer o controle. Depois eu vim com a Rokit 400 aí, com disco interface, igual vocês estão vendo aí. Vou tirar totalmente aí o controle. E depois eu vou passar de novo aí o pó xadrez com o grão 600.
Então esse aí é o 400 e agora depois desse aí vai vir um grão 600. Pó xadrez de novo, tá, gente? Sempre assim, sempre utilizando aí o pó xadrez para que não fique defeito. Se você fizer o processo dessa forma aí, não vai te trazer problema. Lembrando, sempre utilizando aí máscara, tá, gente? É muito pó. Agora eu vou lixar com água, tá, gente? Viu que eu lixei tudo a seco, agora vem com água, com a lixa 600, lixando os cantinhos, né? Vou lavando a peça também ali, tirando esse resíduo, esse pó, deixando a peça limpinha. Água limpa, pano 100% limpo, pano que não vai óleo, que não vai cera, isso tudo é importante, tá, gente? O pano que você trabalha na pintura, ele não pode ter contaminação. E esse pano tem que estar sempre sendo lavado com detergente neutro, para ele ficar sempre sem gorduras, as gorduras que acabam impregnando no tecido. Então tem que estar sempre limpo esse pano. Então tem pessoas que usam pano para limpar, usam em carro, lava o carro com cera e depois vai usar com a pintura, vai dar problema. Então eu isolei o carro todinho, já fiz isolamento da porta dianteira para fazer o alongamento, já estou iniciando a aplicação do prata. Aplicação do prata aí, não estou acelerando, tá, gente? Tá essa velocidade mesmo que eu apliquei. E sempre encharcando as primeiras camadas. Já deixei a porta lá dianteira sem isolamento, tá? Vou fazer a aplicação somente em cima do prime nessa primeira camada. Aplicação encharcada. Não usei pega-pó nesse carro. O pega-pó ajuda também, mas quem é pintor raiz pinta sem pega-pó, com pano, sem pano. Qualquer jeito pinta. Resolve, porque já conhece a técnica aí, se vira. Né? O pega-pó ajuda. Mas se não tiver, a gente faz também. Mas no caso eu tinha, eu não quis usar. Aí no caso eu não usei desengraxante nesse carro para fazer a aplicação da tinta no lixamento do prime. A porta dianteira lá, que eu vou dar entrada, eu passei a lixa 1200 utilizando detergente, lavando ela com detergente e lixando, tirei totalmente o brilho dela, igual vocês estão vendo aí. A porta traseira foi o lixamento igual ao da lateral, eu acabei não gravando. E o isolamento ali, eu fiz isolamento nas entradas de porta também tudo. E a coluna eu isolei até lá na frente, tá, gente? Até lá em cima do paralama. Porque eu vou aplicar verniz em tudo. Agora é a terceira camada de tinta. Terceira camada de tinta. Aí dessa terceira camada de tinta eu vou fazer um procedimento aí de alongamento. Para fazer esse procedimento aí, eu utilizei resina poliéster, tá, gente? Resina poliéster é a resina utilizada para fazer a tinta na loja. Porque existe um outro produto que tem a mesma função, que é a ponte aderente. Que na verdade é a mesma coisa da resina poliéster. Você compra a resina poliéster na loja, dilui ela, que ela vem grossa, tá? Dilui ela, coloca aí uns 30% de diluição. E você vai fazer a aplicação na peça que você vai fazer a entrada na peça toda. Porque, gente, uma entrada dessa aí na porta, eu prefiro envernizá-la toda. Evita um monte de problema. E o verniz que ia sobrar, que eu estou envernizando a peça toda, acaba sempre sobrando um pouquinho de verniz. É aquele verniz que sobra um pouquinho que é o suficiente para aplicar na porta. Então não é economia boba fazer retoque na entrada. É melhor envernizar a peça toda. É um retoque, só que envernizando a peça toda. Então isso aí já é resina poliéster. Eu estou aplicando resina poliéster na porta toda, igual vocês estão vendo aí. Eu vou dar uma soprada, gente, porque já era noite, estava frio. Choveu o dia todo aqui na nossa cidade. Eu vou dar uma aquecida ali para evitar congelar. Então eu apliquei uma camada de resina. A resina é incolor, tá, gente? A resina poliéster é incolor, então ela não vai alterar a tonalidade da porta lá perto do paralama. Então agora eu vou aplicar mais uma mão de resina. Vão ser 2 mãos de resina aí. Depois que eu fizer a aplicação dessa resina na porta, aí eu vou fazer a aplicação do prata. Agora eu vou alinhar o alumínio dele, vai ser uma aplicação um pouco mais longe, com um pouco mais de ar e com menos vazão. Para o alumínio ele cair, as partículas dele pequenas, entendeu? Mas não pulverizado. Pulverizado ele vai caindo, vai sobrepondo aquelas partículas uma sobre a outra e cria rajado, né? Que a gente chama. Então tá vendo que a aplicação aí já da última camada, ó. E outra coisa, esse movimento que eu faço com a pistola, ele faz um degradê na porta dianteira. A intenção da entrada é esse degradê. Ele vai disfarçar qualquer diferença de tonalidade com o degradê
e lá no paralama com a porta você não vê diferença. E eu vou vernizar tudo junto. Aí, ou seja, então a lateral do carro, quando você olha a lateral, tá um padrão só de tonalidade. Vou dar uma aquecida aí. Essa última camada é só de alinhar o alumínio. Igual eu falei, eu vou jogar da forma que as partículas ficam menores, que elas caem de forma uniforme em toda a região. E para isso, para não ficar rajado, para não ter mancha, a gente faz essa aplicação. Isso aí é em tinta metálica, tá, gente? Tinta perolizada ou tinta sólida, que não é metálica, ela não tem necessidade de fazer esse tipo de alinhamento aí, né? A gente faz um pouco diferente. Então, isso aí é a última camada. É uma camada rápida, igual vocês estão vendo. Não fica tão longe a pistola, mas fica um pouco mais longe do que a aplicação das primeiras camadas. Sob a pressão é 25 libras, tá? Lá no manômetro. Chega na pistola aí menos um pouco, tá, gente? Porque há perca de ar. Aí, sim, gente, a lanterna da Yanghi simula a luz do sol. Então, eu estou verificando se algum local sem cobertura, algum tipo de mancha, algum defeito que possa ter ficado. Conferindo de novo antes de fazer a aplicação do verniz. Isso tudo tem que ser conferido antes de começar a aplicação do verniz. Porque quando você aplica o verniz, já não tem como resolver mais. É só se pintar de novo. Na tinta ali tem como se você ver algum defeito, tem como você lixar, acertar e resolver. Mas o bom mesmo é não lixar. Quando começou a jogar tinta, não haver necessidade de lixar de novo. Esse é o melhor jeito que tem que ser feito. Então aí no caso é um funcionário que está aplicando aí o verniz, eu pedi para aplicar. Já estava pintando outra caminhonete lá atrás, uma Hilux, né, 2020. Pintou algumas peças dela, já estava envernizando ela. Pintamos também um para-choque no mesmo momento também de um Civic, tricote. E esse carro. Então ficamos até tarde na oficina fazendo essas pinturas. Porque esses carros aí, eles deveriam ser entregues na sexta-feira. E era quinta-feira já à noite. Então aí, esse verniz eu estou utilizando da Anjos, tá, gente? 2 partes por uma, ele é o Carbon. Esse verniz está com 15% de diluição. É a maneira que ele gosta de trabalhar, tá, gente? Com verniz. Então, eu respeito cada um, o jeito que cada um trabalha. Eu sou profissional, tenho meu jeito de trabalhar e fica bom. Ele é profissional também, tem um jeito de trabalhar e fica bom também. Mas ele se adequou melhor com essa diluição. Então, nós como profissionais, a gente tem que respeitar o outro. Tem que respeitar a história do outro. Embora esse aí aprendeu tudo comigo. Mas mesmo assim ele tem um jeito diferente de trabalhar, um pouco diferente. Mas a gente tem que respeitar. Não adianta eu falar que sou dono da verdade, tá, gente? O importante é o acabamento ficar bom. Tem várias maneiras de ser feito o trabalho, várias formas, várias técnicas, mas a técnica que eu passo aqui no canal é a técnica que eu acho que é uma técnica que dá uma produção boa, né? Mas que não é o certo absoluto. E eu também estou disposto a aprender outras técnicas também e utilizar e aprimorar. A gente nunca pode deixar de aprimorar. A gente tem que estar sempre em constante aprendizagem. Eu trabalho com oficina desde os meus 12 anos de idade. E de lá para cá eu vi muitas coisas mudaram, muitas técnicas novas, muitos materiais novos. E a gente tem que ir aprimorando e é sempre aprendendo. Hoje eu estou com 42 anos de idade, ou seja, já tem 30 anos de oficina. 30 anos de oficina e eu vi muita coisa. Quando eu entrei na oficina, não existia para MPU, não utilizava massa poliéster, isso tudo veio depois, polimento, nossa, polimento mudou demais, boina, de cara não tinha máquina, depois que apareceu a máquina nas oficinas, e a boina era boina de amarrar, aquele trem ficava folgando, ficava tremendo, você ia trabalhar, arrancava tinta laca, não seca direito, aquele trem não brilha também. Muita coisa eu passei na oficina. Então, mas eu vejo que a gente nunca tem que deixar de aprender. Essa é a realidade. E tudo que eu aprendo, eu procuro passar para vocês aí no canal. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos, né? Eu recebo várias mensagens de agradecimento. Eu fico muito feliz em estar ajudando. Forte abraço a todos aí, gente. O vídeo está chegando no final. E até o próximo vídeo.